Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais estas aulas de Química. Eu vou iniciar a aula corrigindo atividades da aula anterior. Então aqui eu já fiz um resumo, né? É algo que eu já passei para vocês, só para vocês entenderem melhor, né, a resolução dos exercícios. Então, no exercício 1, diz o seguinte: determine a geometria molecular dos compostos abaixo. Então, é isso aqui, ó. 1. Veja, cloro e cloro. Todas as vezes que for dois elementos, se tiver dois ligantes, no caso, ele é linear. Então é o nosso caso. Letra B. Veja, nesse caso, o que acontece? Ele tem dois ligantes e sobrou o par de elétrons, logo é angular. Aqui também o mesmo caso, tem dois ligantes no enxofre, uma ligação dativa com oxigênio, e sobrou um par de elétrons, também é angular. Então, dois elementos, não precisa pensar em outra coisa, é linear, que forma uma reta. Veja, se tiver três ligantes e não sobrar par de elétrons, é trigonal. Agora, se tiver três ligantes e sobrar par de elétrons, que é o nosso caso, é piramidal. Então, letra F. Três ligantes e não sobrou par de elétrons, é trigonal. Nesse caso, não resta dúvida que é linear. Também linear. No caso, não sobrou par de elétrons e se tiver quatro ligantes é tetraédrico. Por quê? Sempre que tiver quatro ligantes, jamais vai sobrar par de elétrons. Então é isso aí. Questão 2. Resolver aqui, ó. Um certo elemento X com número atômico 1 e um elemento Y com número atômico 7. O composto formado tem, respectivamente,
fórmula molecular e forma geométrica. Veja, então, se o Y, fazendo a distribuição eletrônica, o Y tem 5 elétrons e o X apenas 1. Então, o que acontece? Vai formar um aqui, uma outra ligação aqui e uma outra ligação aqui. Tem 3 ligantes e sobrou par de elétrons. Então é piramidal. Nesse caso, vai ficar o que? Y, X3, piramidal. Portanto, letra C. Então, meninos, se ainda restar dúvidas, vocês podem estar postando. Tempinho, se alguém quiser fotografar, que aí tá tudo que vocês precisam saber a respeito disso aí. Então agora, assunto novo. Olha, então nosso assunto agora é a polaridade das moléculas, das ligações, podemos dizer assim, e dos compostos. Se quiser, pode substituir moléculas, na verdade são moléculas, por ligações. Olha, vocês sabem que em qualquer ligação, vamos colocar aqui, por exemplo, NaCl. Essa ligação aqui é um par de elétrons, não é? Então, sempre nas ligações são pares de elétrons. Ocorre o seguinte: meninos, olha só, para entender isso aí,
né? Vocês precisam entender aqui a questão da tabela periódica. Vai precisar muito desse conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo que os gases nobres, né, que são esses da última coluna, não participam. Né? Por quê? Os gases nobres, como vocês já viram nas ligações iônicas covalentes, eles não participam de ligações químicas. Então, qual é o elemento mais eletronegativo dentre todos? O flúor, o penúltimo é o cloro, o bromo. Por quê? Porque eles são os que estão mais acima, mais à direita. Então, veja bem, uma ligação do NaCl, o cloro está aqui. Ele é bem mais eletronegativo do que o sódio. Então, o elemento mais eletronegativo puxa para ele os elétrons. E, em contrapartida, o outro elemento se afasta desses elétrons, se tornando, né, positivo. Então, todas as vezes que isso ocorrer, ligação, são moléculas polares, né? E, como eu coloquei, toda ligação iônica é polar. Então, para você entender bem, você vai pegar a tabela periódica e ver todas as vezes que a molécula for formada por um metal, que são esses aqui, e um não metal, que são esses verdes, você pode afirmar sem medo de errar. É polar. Tudo bem? Então, toda ligação iônica é polar. Então, olha, então, aqui é o seguinte, nas ligações covalentes, né, como que são as ligações covalentes? É a ligação do hidrogênio com hidrogênio, ou hidrogênio com não metal. Esse não metal pode ser chamado também de ametal. Eu prefiro falar não metal, mas ambos estão corretos. Ou um não metal com um não metal. Então, se a ligação é verde com verde, né, ela é covalente. Só que o fato de ser ligação covalente, você não pode afirmar se ela é polar ou apolar, certo? Se é polar, vai ter que ter os dois polos, positivo e negativo. Agora, veja essa ligação do cloro com cloro, que é o gás cloro. Eles têm eletronegatividade igual, né? Então, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, nenhum atrai os elétrons do outro, porque eles são iguais. Então, nesse caso, é apolar, tá bom? Então, toda vez que for ligações com elementos iguais, é apolar, tá bom? Isso eu estou me referindo à ligação covalente, porque você sabe, por exemplo,
oxigênio com oxigênio, né, que formam o gás oxigênio, O2. Né? Então, o oxigênio tem a eletronegatividade. Todos os dois, né, são eletronegativos, né, são um dos elementos mais eletronegativos. Então, nenhum puxa os elétrons do outro. Então, aqui também é apolar. Agora, tem ligação que vai ser polar, apesar de ser covalente. Por exemplo, só por aqui. E o apagador não está apagando mais. Não, tem que ser esse quebra-galho aqui, ó. Assim ficou melhor. Por exemplo, o NH3. O nitrogênio está aqui. Aí ele forma 3 ligações com hidrogênio. Ó, hidrogênio não metal é uma ligação covalente. Porém, o nitrogênio, por estar aqui bem mais à direita, prova que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O elemento mais eletronegativo sempre puxa os elétrons do outro. Então aqui os elétrons irão se deslocar para o nitrogênio, certo? Então aqui é polar. Por quê? Porque o hidrogênio é positivo, e o nitrogênio negativo. Se aparecer os dois polos, positivo e negativo, é polar. Meninos, eu acho que vocês entenderam bem o recadinho. Era isso que eu queria passar para vocês, né? Se tiver dúvida, sempre pode contar, né, comigo. Lembre-se, se precisar de um ombro amigo, eu tenho 2. Então, para fechar, como já é rotina, né? Uma mensagem. A história é grande, mas vale a pena ler. Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou: Mamãe, posso te perguntar algumas coisas? Claro, filhinho. O que está incomodando meu filhote? Por que os camelos têm corcova? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto. Precisamos das corcovas para reservar água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. Certo. E por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um, disse a mãe toda orgulhosa. Certo. Então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto, disse a mãe com orgulho nos olhos. Tá. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzarmos o deserto, as pernas para caminhar através do deserto, os cílios são para proteger meus olhos do deserto. Então o que é que nós estamos fazendo aqui no zoológico? Moral da história: habilidade, conhecimento, capacidade e experiências são úteis se você estiver no lugar certo. Onde você está agora? Meninos, tudo de bom, bom trabalho, até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Sucesso! Tchau, obrigado!